em Atenas. E fora isso, o secularismo, fora isso a filosofia, né? Fora isso aquelas correntes filosóficas, aqueles ensinamentos que explicavam uma história para a origem humana totalmente diferente da Bíblia, irmãos. E Paulo ali vai falar, vocês precisam de se arrependerem. Então a palavra hoje é essa para nós que estamos aqui, irmãos. Nós também precisamos de arrepender dos nossos pecados. A confissão faz parte do arrependimento. O choro também faz parte do arrependimento. Mas o que vai caracterizar mesmo o arrependimento é quando nós abandonamos o pecado. Só a consciência, só o choro. Tem muitas pessoas que choram, irmãos. Eu olho aqui, por exemplo, aquele jovem rico, né? Ele chorava, ele queria andar com Jesus, mas ele não se arrependeu, ele não largou a avareza que ele tinha, irmãos. Então, Jesus aqui está, Paulo aqui está anunciando o arrependimento. E é isso que nós temos de anunciar. O que o Estado precisa, irmão? O povo aqui conhece, né? Vila Velha. Qual a mensagem que nós temos de pregar para o mundo lá fora? Olha aqui a pregação de Paulo. Isto aqui, irmãos, é uma pregação evangelística. Isso aqui Paulo está pregando para pessoas que estão ouvindo pela primeira vez o Evangelho. Primeira vez o Evangelho. Ouça bem, o que Paulo está oferecendo para essas pessoas? O que ele está dizendo que eles vão ter? Se vocês virem para Jesus, olha o que vocês vão ter. Paulo não está prometendo nada para essas pessoas. Nada, pelo contrário, ele está dizendo o seguinte: vocês precisam arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem. Então, irmãos, qual é a mensagem que o mundo lá fora precisa? Que Vila Velha precisa de ouvir? A mensagem que eles precisam de ouvir é a mensagem do arrependimento. Qual a mensagem que os crentes precisam de ouvir? É a mensagem do arrependimento. Por que o crente? Porque esta foi a mensagem para a igreja de Laodiceia. Arrependa-te e volta-te às primeiras obras. Quantos que já pararam com as primeiras obras? Quantos? Não é verdade? Quantos que o pecado já entrou e que já pararam com as primeiras obras? Precisa também de se arrepender, irmãos. Então, quando você compara, né, essa mensagem aqui com a mensagem evangelística, como a mensagem evangelística atual, você vê um desnivelamento muito grande, né? É uma mensagem evangelística que Paulo pregou aqui. E não termina ainda aqui. Ele vai dizendo: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Olha quanta coisa Paulo pregou aqui, só com esse versículo. Primeiro, aqui Paulo prega o arrependimento, depois ele vai falar que vai ter juízo. Agora está anunciando, vai ter um juízo. Vai ter um juízo. Vai ter um juízo. Tudo que vocês estão fazendo, vocês serão julgados. E ele fala mais ainda, por meio de um varão. Quem é este varão aqui? Este homem aqui é Jesus. E Paulo também vai pregar aqui a ressurreição dos mortos. Paulo aqui está dizendo que Jesus, ele ressuscitou. Interessante que a palavra ressurreição dos mortos, quando Paulo pregava Jesus e ressurreição. Ressurreição é Anastácias. Aí eles achavam que Paulo estava pregando um outro Deus. Um outro Deus. Olha só, com a mente deles, eles eram tão ignorantes com relação à palavra. Paulo falando de ressurreição dos mortos, e atrás eles achando que ele está falando de uma outro personagem. Só para os irmãos verem que mesmo assim Paulo trouxe o evangelho ali genuíno para aquelas pessoas. E falou que haveria um juízo. Falou que eles tinham de arrepender. E falou que, mostrou aqui, que Jesus Cristo não está longe, mas está perto, mas que haverá um momento em que Ele estará ali como juiz. E os irmãos sabiam disso? Que haverá um momento em que Jesus não estará ali mais como advogado, não estará ali mais como nosso paracleto, Ele estará ali como juiz.
como juiz. Aquele dia será chamado o dia do juízo final. Naquele dia, irmãos, até os céus vão recolher, até os céus vão recuar. Agora, quando o Senhor nos salva, quantos aqui são salvos por Jesus? Quem é salvo, amém? Quando o Senhor nos salva de quê? Nos salva é daquele dia, tá bom? Vocês são salvos de quê? De não passarem pelo juízo final. É daquele dia que nós somos salvos, porque naquele dia o cálice vai transbordar. Naquele dia o cálice da ira transborda, meus irmãos. Algumas coisas que os irmãos têm visto aí, né? Tantas coisas, terremotos, furacões, tsunamis, isso aí são as pontas do iceberg. São juízos também, mas são pontas do iceberg. Mas haverá um momento sim, que o cálice da ira vai ser derramado mesmo, irmãos. E todos aqueles que não foram achados no livro da vida, vão ter de comparecer diante do Senhor dos Exércitos naquele dia. Todos vão ter de comparecer. E é isso que eu e você precisamos de saber. Toda a humanidade será julgada, meus irmãos. Mas hoje é o tempo de refrigério. Hoje Deus está como advogado para a tua vida. Ele quer te salvar daquele dia, porque aquele julgamento, irmãos, é um julgamento que você não terá a pessoa, no caso, né? Não terá um advogado. Ela vai entrar para ali para receber a sua condenação. Mas hoje não, irmãos. Hoje Ele está aqui para justificar. Hoje Ele está aqui para salvar. Não importa o que você fez. Aqui diz, Ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não importa o que você fez. Não importa o teu passado. Não importa o que você cometeu. Hoje Jesus Cristo te perdoa completamente. Ele limpa o teu nome. Ele limpa a tua vida. Ele te dá um novo nome. Ele te redime. Ele te faz uma nova criatura. Ele te faz novo neste momento. Se você assim quiser. Mas haverá um momento em que o juízo, naquele dia, quem lá chegar é para a condenação. Mas hoje, irmãos, hoje é a oportunidade de salvação. Versículo 32. Olha só. Então tem 3 tipos de pessoas que ouvem a mensagem. Olha só, primeiro, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, ou seja, uns disseram, não aceito. Outros disseram, acerca disto te ouviremos outra vez. Foi mais ou menos assim. Quando Paulo pregou, o primeiro grupo de pessoas falou, não aceito. Um outro grupo falou, eu preciso de ouvir um pouco mais sobre isso. Eu quero ouvir você falar um pouco mais sobre isso. Aqui tem muita coisa que Paulo falou. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio. Esse Dionísio aqui é o nome de um deus. É o nome de um deus. Com certeza, os pais desse Dionísio aqui deram esse nome em homenagem a um deus. O Areopagita era alguém que trabalhava no Areópago. E uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Depois disso, capítulo 18, 1, Paulo partiu de Atenas e navegou, Navegou aqui 50 quilômetros e foi para Corinto, aonde ali Paulo vai estabelecer, aonde Paulo ali vai ficar 18 meses em Corinto. E ali sim Paulo estabelece a igreja de Corinto, que tem a carta aos Coríntios. Em Atenas, irmãos, foi a passagem de Atenas, uma passagem só. Mas olha quanta coisa ele faz. Nós também às vezes passamos em tantas cidades, Nós passamos em cidades. E nós podemos fazer diferença das cidades que nós estamos passando. Mesmo que isso aqui, irmãos, é o compromisso com missão. Não estava no programa Paulo fazer isso. Não estava na agenda de Paulo fazer isso, mas estava na agenda de Deus. Mas Deus proporcionou o momento de ele estar ali em Atenas.
Houve uma ocasião que ele trouxeram ele para cá, para Atenas. Não estava na escala dele fazer isso. Ele foi ali só para esperar Silas, né, e Timóteo, que estavam lá em Bereia. Mas ele não perdeu a oportunidade. Com certeza, talvez amanhã você vá para um lugar que você não estava no programa. Mas sabe de uma coisa? Estava no programa de Deus você ir para aquele lugar. E Deus pode dar a você a oportunidade de testemunhar naquele lugar. Se você olhar, olha quantos lugares Paulo pregou aqui num dia só. Quantas oportunidades Paulo teve de fazer missão, irmãos. Amém, queridos? Então nós temos aqui um modelo de mensagem. O que você tem de anunciar? Anunciar esse Jesus, anunciar que Jesus ressuscitou, anunciar que Ele está perto, anunciar a salvação, explicar por que Ele está perto. Outrora Ele estava longe, mas agora com a morte de Jesus, Deus está perto de nós, Ele está em nós, dentro de nós. Isso nós precisamos anunciar às pessoas. E algo também que eu quero falar para os irmãos, para finalizar já, voltando ao que eu falei lá no início, é quando nós andamos pela cidade. Nós temos também de nos comover com as coisas que estão acontecendo na cidade, irmãos. Paulo não era ateniense, não era. Não tinha nada de ateniense Paulo, mas ele se comoveu com a cidade. E nós também temos de nos comover com o nosso estado, com a nossa cidade, com o nosso país. E orar, interceder. E o remédio está aqui, na pregação da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos colocar de pé.